interseccional contra opressões, considerando o gênero, raça e classe no Brasil. É uma pergunta que eu queria deixar aí para a plateia para a gente refletir e ao final de fazer um bate-papo aqui. Eu vou passar agora, sem mais delongas, para minha amiga Stefânia Ventura, que é da Rede de Saúde Mental lá de São Paulo, e que vai trazer um relato de experiência e também falar um pouco sobre a lei. É isso, Stefânia? Vai lá, obrigado. Bom dia, pessoal. Também vou me levantar. Então, me autodescrever, eu sou uma mulher negra, retinta, né? Uso trancinhas no cabelo, estou com um macacão leve, com as cores do panafricanismo. Então, sou de Minas, sou do sul de Minas, mas moro há 25 anos em São Paulo. Trabalhei durante 15 anos na Estratégia da Família e agora estou na rede da RAPS, da saúde mental. Eu vou contar para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem tido lá para fazer discussões antirracistas entre os trabalhadores do SUS e do SUAS e da educação. Então, em São Paulo, a gente tem em quase todas as regiões, né, um fórum que foi idealizado por mim. Esses fóruns, né, que acontecem nas regiões de São Paulo, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, São Paulo é muito grande, né, então é dividido por zonas, são fóruns que têm como base a discussão antirracista a partir da lógica, do conhecimento, do relembramento dos quilombos, da tecnologia dos quilombos, né? É importante a gente falar que quando a gente fala de conhecimento ancestral, tecnologia ancestral, é importante a gente nomear que é ancestral afro-indígena, ancestral afro. Porque os trabalhadores também falam, não, mas a minha família também é ancestral, é japonesa, é chinesa, né? Inclusive, toda a nossa formação nas práticas integrais complementares é a partir do conhecimento ancestral chinês e japonês, né? Então, por isso que é importante a gente afirmar de que o ancestral que estamos falando agora é ancestral afro-indígena. O ancestral que a gente quer que entre nos serviços de saúde, a tecnologia de conhecimento, de cuidado que a gente quer que entre nos serviços de saúde do SUS é a afro-indígena. Porque senão vai dizer pra gente assim, não, mas a gente já faz isso, né? A gente já tem as FICs, a gente já tem um conhecimento ancestral nas UBS, nos AMAs, nas UPAs, nos CAPs. Então, acho que é importante a gente ter essa sacada de que quando a gente está falando hoje aqui, é dessa tecnologia ancestral afro-indígena, que é demonizada pelos trabalhadores da saúde, né? Então, isso é importante. Então, esse coletivo, esse fórum, ele vem justamente para poder discutir essas coisas. São fóruns de formação. Então, a gente tem reunião mensais que engloba mais de 100 trabalhadores do SUS, da assistência e da educação. Então, a gente começou a fazer em salas pequenas dentro dos serviços, né, de saúde mental, e hoje a gente tem que negociar espaços como esse, porque todo mundo quer participar. As professoras das escolas, as educadoras dos SAICAS, né, que são os antigos abrigos, o pessoal que trabalha no AMA, nos hospitais, nas UBSs, nos CAPs, todo mundo quer participar. E quem quer participar são os trabalhadores. Não é uma reunião que o gestor manda, vai lá que tem uma reunião. Não, é os trabalhadores que falam, eu quero estar aí nesse espaço. Né? Inclusive, negocia suas agendas com seus gestores locais, com seus gestores da região para estar nos encontros, nesses fóruns, que é um fórum que a gente discute aquilombamento no SUS. Relembrando o que são os quilombos. Quem eram os quilombos? Porque a gente às vezes fica muito preso na história da escravidão e na história das cesalas.
E a gente esquece as histórias dos quilombos, a potência que é o quilombo. O quilombo dos Palmares sobreviveu por mais de 100 anos. Né? E que construiu ali uma lógica econômica, uma lógica de cuidado em saúde, uma lógica de estrutura coletiva, que a gente não estuda, que a gente não sabe, que a gente não utiliza dessas tecnologias, desses conhecimentos no nosso dia a dia, porque ficou esquecido, porque as escolas não ensinam, porque as escolas... Por que as escolas não ensinam sobre os quilombos? Porque é lugar de resistência. Então ela passa, né? Então você pega lá livro, né, do ensino médio, tem 3, 4 páginas de escravidão. Eu não sei para vocês, mas para mim foi muito difícil quando estava estudando nessa época, porque aparecia várias páginas com pessoas negras no pós-gerar. Isso é extremamente dolorido para uma criança ver isso. Você não quer nem ver, né? Agora, não tem estudo sobre os quilombos. A gente não estuda, a gente ouve falar na escola sobre Zumbi, sobre Dandara, sobre Tereza, mas estudar o que aquela pessoa fez, a economia daquela época, a estrutura, a gente não estuda, a gente não sabe. Então, lá em São Paulo tem alguns coletivos negros que está sendo mais tocado pela psicologia, tem o Ama Psique e o Margens Clínicas, que estão estudando e estão aproximando a filosofia de quilombo com a filosofia do SUS. Então vai aproximando, por exemplo, equidade, luta antimanicomial, com o que é os quilombos. Né? Bom, os quilombos, por exemplo, a gente tem na RAPS os CAPs, né? Centros Psicossociais. O que são os CAPs? São serviços de saúde que abarcam todos os indesejáveis da sociedade neste momento. O que eram os quilombos? Lugares que recebiam todos os indesejáveis da sociedade naquele quilombo com o protagonismo negro, juntamente com a população originária de cada território. Então, esses pensadores, né, e aí eu quero que vocês anotem, né, para ler sobre esses pensadores, Emiliano Camargo, Raquel Gouveia, que é uma assistente social, está hoje no Ministério, o Emiliano é professor, acho que da UERJ, Henrique Gaurão, Raquel Gouveia e Henrique Gaurão, que construiu com a gente esses fóruns lá em São Paulo, mas faz um mês que agora está trabalhando no Ministério porque o Ministério se interessou por essa prática que está acontecendo no município de São Paulo e está pensando como transformar isso em política pública para todo o território nacional a partir do SUS. Como que o SUS pode ser uma estrutura de aquilombamento? Como que as UBS, os CAPs podem ser espaços que tragam ideologia, que tragam experiências, que tragam tecnologia de cuidado a partir dos quilombos. Tá? Então hoje a gente já está nesse pé. Então, em São Paulo, esses encontros, a gente já está desde antes da pandemia. Pandemia 2019, né? Então a gente está desde 2015 nessa construção. É uma construção de trabalhadores, porque o município não reconhece, porque estamos, né, no momento, grande parte dos municípios do país tem uma gestão de extrema direita, né, que não vai reconhecer essas pautas. Então o município, neste momento, nenhum município, nem o Estado, nesse momento, não reconhece. Então todo esse trabalho está a cargo dos profissionais,
da assistência, da educação e da saúde. Eu vou contar um pouquinho como funciona para trazer para vocês coisas curiosas que acontecem nesses encontros, como que as pessoas estão se formando, né, nessa discussão antirracista dentro do SUS. Mas antes eu quero fazer um parênteses, porque o colega da mesa apresentou um slide de 2022 e eu quero acreditar que esse slide, da onde ele pegou essa referência, talvez não estava escrito isso. Mas esses dados que o Corém de São Paulo tem divulgado não é dados do Corém. Esses dados são da ANEM, Articulação Negra de Enfermagem. Sempre assim, junto com o Corém. Mas que a gente tem observado a dificuldade, tanto do Corém como do COFEM, de mencionar que quem teve a ideia, que quem sentou noites e noites, inclusive eu, para poder ler esses dados, foi enfermeiras negras. Porque o Corém disse que não tinha dinheiro para E hoje a gente tem percebido, eles têm colocado na plataforma, não tem mencionado que esse trabalho é da ANEM. Não se sabe. É importante isso. Então assim, o que acontece? Vou contar um pouquinho então, que ele me provocou e eu acho que é importante. Sim. A gente recentemente fez isso com o COFEM, porque o COFEM estava fazendo um evento e uma colega estava nesse evento e viu esses dados, não estava citando, e a gente já fez e agora de novo. Né? Então, vou contar um pouquinho dessa construção desse slide. Bom, quando começa então esses fóruns antirracistas no município de São Paulo, uma outra enfermeira do outro lado, eu estava na Zona Norte, ela na Zona Sul, inicia a pandemia. Ela já é uma enfermeira, aposentada, né? Ela foi da escola do SUS muito tempo, no município, e já está aposentada. E ela disse que numa reportagem, estava lá, né, se protegendo, né? Só que ela viu uma reportagem no hospital do município, várias enfermeiras, técnicos de enfermagem, usando aquele saco plástico de lixo como avental. Porque no começo, né, não tem, só que, inclusive o próprio Corém teve que intervir, os médicos tinham, né, os aventais, mas a enfermagem não tinha. Então ela vendo aquela situação, ela ficou muito impactada com aquilo e teve a ideia de construir a Articulação Negra de Enfermagem. Quem quiser depois entrar no grupo, é só falar comigo, com a Marinete, que a gente põe vocês no grupo. Quem é de Pernambuco comigo? Isso. E aí a gente foi fazendo reuniões online, mensais, sobre discussão da precarização da enfermagem, principalmente da categoria de nível médio, que é a maioria das mulheres negras, né? Eu não sei aqui, mas em São Paulo, por exemplo, nos primeiros meses de pandemia, os médicos ganharam uma espécie de passe livre, porque lá em São Paulo tem que chama de rodízio, né, do carro, você não consegue sair todo dia com a mesma placa, porque é muito cheio. E os médicos já nos primeiros meses, eles ganham essa liberdade para não precisar entrar no rodízio nem nada. Os enfermeiros não, os técnicos de enfermagem não. No serviço onde eu trabalhava, muito interessante, né? No serviço onde eu trabalho, assim, os médicos fizeram uma carta de repúdio que queriam trabalhar home office. Assim, no pleno pandemia, os médicos queriam trabalhar em home office, né? Porque esse direito não ia ser dado aos técnicos de enfermagem, né? Pessoal do apoio, da administração, né? Muito interessante isso. Então, a gente começa a fazer essas discussões,
entre em contato, Corém, COFEM, sindicato, né? Com muitas dificuldades de reconhecer essa pauta, né? Gente, uma coisa, ó, vou contar um negócio para vocês. Não falem mais que somos todos iguais, tá? Isso é demodê, vai parecer que vocês estão atrasados na discussão. Não fala, somos todos humanos, todos iguais, não fala isso. Até porque, se você for pensar em relação ao SUS, no SUS não somos todos iguais. Por quê? Porque no SUS é equidade, não é igualdade só pela igualdade, é equidade. Então quem fala, somos todos iguais, está ferindo o principal princípio do SUS, que é a equidade. Não fala isso. Somos todos humanos, temos sangue vermelho. Não fala, tá feio. Não fala, tá? Não somos todos iguais. Perante a lógica do capitalismo, não somos todos iguais. E nem é para ser, né? Inclusive é para a gente ser diverso mesmo, né? Só o ser humano que tem essa pira de ser igual. Na natureza tudo é diverso. Então, nessa discussão com o Corém, COFEM, sindicato, o que a gente percebeu? De que não tinha dados. Né? Por quê? Porque daí os gestores, né, vêm falar assim para a gente, não, mas é tudo igual, não tem diferença. E a gente falou, não, mas peraí. E aí a gente entendeu, então, que para o Corém de São Paulo, o que a gente precisava era levantar dados. Essa pesquisa, gente, é muito curioso. Ele mesmo citou, teve 1.300, acho, pessoas que responderam. Na pesquisa anterior, que foi sobre um assunto mais banal, assim, da enfermagem, que eu não vou nem lembrar. Teve 10.000 pessoas que responderam a sondagem do Corém. A sondagem do Corém com a ANEM sobre racismo, só 1.300 pessoas responderam. Acho que não chegou nem 1.300. Qual é a hipótese que a gente foi levantando, né? Primeiro, essa hipótese que não existe racismo, né? Esse assunto de novo, que mimimi, não sei o quê. A outra hipótese que aí, lá nesse outro trabalho dos fóruns, que eu participo, do município de São Paulo, a gente percebeu que ainda, né, em 2024, tem-se muita dificuldade de compreender quem nós somos. Então, a autoidentificação é muito misturada ainda, as pessoas não sabem. Então, agora eu vou perguntar um pouquinho para vocês. Quem agora está trabalhando, trabalha em algum serviço de saúde, público ou privado? Na onde vocês trabalham, coleta o quesito raça-cor, que é lei, desde 2013? Coleta o quesito raça-cor em todos que entram? Vocês, como usuários do SUS, quem for usuário do SUS, quando vocês vão passar em consulta, em alguma coisa, alguém pergunta para você a autodeclaração de raça-cor? Uma pergunta. Isso é lei desde 2013, no município de São Paulo, desde 2018, agora não sei aqui em Pernambuco. Bom, quem levantou, falou que coleta quesito raça-cor? Quem que levantou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os serviços que vocês trabalham, coleta quesito raça-cor, mas trabalha com quesito raça-cor no projeto institucional daquele equipamento? Só coleta, deixa lá os dados. Agora, o nosso sindicato coleta quesito raça-cor? Coleta? Vocês trabalham com esses dados? Ainda não. Então, gente, isso é fundamental para levantar dados.
dados epidemiológicos. Se a gente não coletar o quesito raça-cor, é igual assim, vou fazer um exemplo. Todo mundo aqui é da área da saúde. Se eu falar para vocês assim, João faz xixi na cama, qual a primeira coisa que vocês vão me perguntar? A idade. Porque a idade nos ajuda no raciocínio clínico do caso. Por quê? Porque se o João tiver 8 meses, ok, fazer xixi na cama. Se o João tiver 88 anos, é ok. Se o João tiver 18 anos, esquisito, né? Esquisito. Se o João tem 18 anos, a gente vai levantar várias hipóteses. Ah, será que tem alguma questão emocional, né? Até enfim, clínico. Se eu disser para vocês aqui, João, 17 anos, saiu desorganizado pela essa avenida principal aqui que eu não sei o nome. Mascarenhas. Hã? Mascarenhas. Qual é a primeira coisa que vocês têm que perguntar? João, 17 anos, saiu desorganizado, uma questão psíquica, um transtorno mental, pode ser, saiu correndo desorganizado por essa avenida. O que vocês têm que perguntar? No raciocínio clínico de enfermagem. Aqui é um OBS e saiu um paciente correndo. O que é a primeira coisa que tem que perguntar? Qual é a cor do João? Porque se o João for um menino de pele clara, olhos claros, cabelo claro, se ele correr nessa avenida, todo mundo vai perguntar: você está precisando de alguma coisa, filho? Aconteceu alguém te roubou? Ele te roubou? Se o João for negro, ele tem um grande risco de morrer dentro de um carro do Estado, asfixiado. Sim. Atropelado, espancado, ser baleado principalmente, né? Seja considerado alguém que o roubou, está sob uso de substância. Vocês entendem que a cor faz parte do nosso raciocínio clínico? E aí tem uma questão, porque quando a gente lá nos fóruns, começou tudo, os fóruns de aquilombamento de São Paulo, começou a discutir isso, a gente percebeu que tinha um gap, que é a mesma coisa que a gente percebeu aqui na sondagem do Corém. As pessoas não sabem se autodeclarar a raça-cor. Então, dica, gente, pra gente que é profissional da saúde. Como que a gente faz a pergunta de raça-cor para alguém? Como você se declara? Quais são as opções para a gente ter dados? Isso. Quando você faz lá no sistema, né, no sistema do SUS principalmente, você abre, se a pessoa fala indígena, abre uma aba para colocar etnia. Não adianta você falar: eu sou indígena porque minha mãe foi pegada no laço. Não. Você precisa saber qual a sua etnia, se você tem relação com aquela cultura, com aquela língua, com aquele povo. Né? Aí abre a aba do preto, a aba do amarelo, que tem várias questões. Então os povos amarelos têm trazido para a gente várias questões. Então os trabalhadores lá de São Paulo, amarelos, vêm falando assim: eu não pergunto essa pergunta e não respondo, porque eu não me identifico como amarelo. E aí eu falo assim: mas isso é um problema, porque é lei perguntar. Se você não perguntar, você está negligenciando um dado epidemiológico. Bom, se os amarelos não concordam com essa nomeação, eles têm que fazer todo o processo junto ao Instituto Brasileiro de Geografia. Porque essa nomenclatura que a gente tem, ela não é algo que foi dado. Isso é dos movimentos negros, movimento indígena, que discutiu com
com os governantes para ter essa coleta de dados no censo. Então, os amarelos têm essa dificuldade. O que a gente foi percebendo? Que trabalhador da saúde amarelo não pergunta e não responde essa pergunta, porque eles não gostam dessa terminologia. Só que daí também não basta não gostar, precisa discutir, porque é uma negligência não fazer essa pergunta. Os trabalhadores pretos, a gente viu duas coisas bem interessantes. Tem as pessoas pretas que dizem, e isso são muitos trabalhadores, viu gente? Eu vou dizer assim, que numa reunião de 100 pessoas, pelo menos, agora é menos, né, que a gente já está há alguns anos, mas no começo era de 10 a 20 trabalhadores negros que falavam assim, eu nunca sofri racismo, não sei por que vocês estão fazendo essa conversa, eu tenho meu carro, meu apartamento, nunca sofri racismo. Então, a gente percebeu que mesmo gestores negros dizendo assim, eu não consigo trazer essa pauta para a minha equipe porque essa pauta me machuca pessoalmente. Então eu não consigo. Só que isso é uma negligência pública, quando o gestor não coloca a questão da racialidade como uma pauta de raciocínio clínico com a sua equipe e raciocínio da instituição. Uma outra coisa que apareceu foi as pessoas pardas, porque as pessoas pardas vão dizendo assim, mas eu não sei, né, porque alguém fala que eu sou negro, mas outros falam que eu não preciso me sentir assim. Alguém está nesse momento assim? Alguém aqui se vê nessa? Porque, assim, tem uma questão muito importante nisso, né? A gente está dizendo aqui desde ontem que quem construiu a ideia de raça foi o branco. Então, se você tem dúvida de quem você é, o branco não tem. A lógica da branquitude não tem. A estrutura da branquitude não tem. A estrutura da branquitude sabe quem ela vai parar no carro para perguntar, esse carro é seu? A estrutura da branquitude sabe. Então a gente teve que discutir muito isso com os trabalhadores lá de São Paulo, tá? Porque o que a gente foi percebendo, eles não vão conseguir fazer isso com os usuários se a gente não discutir isso com os trabalhadores. E isso impactou diretamente na sondagem da ANEM com o Corém, porque grande parte da enfermagem não quer, lá em São Paulo, discutir sobre o tema de racialidade. A gente tem lá em São Paulo, grande parte das enfermeiras, né, de nível superior são brancas, que falam, olha, esse assunto não é meu, não tem nada a ver com isso. E o nível médio, que são os técnicos, né, e ainda temos auxiliares ainda de enfermagem, vai dizendo assim, não, mas eu não sou racista. Não sei por que você está trazendo essa temática. Ou, uma outra coisa que apareceu muito nesses anos é dizer assim, a gente não aguenta mais ouvir que a gente sofre, que a gente morre. A gente quer que ir em espaços, em reuniões que falam da nossa potência. E aí foi por isso, inclusive também, que a gente está cada vez mais focando na potência, focando nos quilombos e menos na senzala. Como é que a gente pode transformar os nossos coletivos em verdadeiros quilombos de resistência? E desvincular um pouco da senzala, né? E focar na resistência. Então, acho que foi importante, muito importante ele ter trazido esse slide, porque é isso, né? Foi um trabalho longo de várias enfermeiras negras que tem que fazer sozinha. Quando me mandaram as páginas, eu disse, mas eu não sou estatista, eu não lido com estatística. Eu ajudei a formular as perguntas, mas eu não sei ler. Não temos verba para pagar ninguém para fazer. Então, as enfermeiras negras,
que não são do Corém, que não estão no Joté do Corém, que são da AMEN, que fez toda a leitura. E hoje a gente percebe que eles não têm colocado o nosso nome lá. Não têm colocado de que esses dados é da AMEN. Mas, enfim, de uma certa forma, vamos pensar assim, que cada estado, que cada município pudesse ter o seu. Né? Queria provocar que vocês, para quem está, né, quem participa, está mais próximo do Corém, da sua cidade, que possa provocar para fazer uma sondagem de raça-cor. Seria melhor ainda se colocasse identidade de gênero, né, para a gente fazer essa intersecção. Mas se for muito difícil, pelo menos a raça-cor nesse primeiro momento. As questões de identidade de gênero, nesse momento, é muito difícil por conta da extrema-direita, né? E a gente tem quase, está vivendo quase uma teocracia, né? Está linkado a religião com a política, né? Quando a gente vai discutir sobre cuidados ancestrais afro-referenciados de matriz africana, os gestores lá em São Paulo falam assim: não, Stefânia, mas o Estado é laico. Aí eu falo: mas se é laico, por que a gente tem uma bancada evangélica lá decidindo a nossa vida? Que Estado laico é esse? Enfim, acho que só queria contar um pouquinho para vocês como é que está lá o município de São Paulo, o que a gente tem feito, que a gente gostaria, né, que isso realmente, essa lógica, né, e aí gente, não fica só nas reuniões, viu? Nas reuniões a gente tira práticas afro-indígenas de cuidado e saúde e leva para os serviços. Então hoje a gente já tem enfermeiras, TOs, psico, médicos, usando tecnologia afro-indígena no cuidado diretamente com o usuário de saúde mental, usuário de atenção básica. Então eu acho que é um pouco disso, assim, a gente precisa parar de achar de que as PICs, por exemplo, é só de conhecimento chinês e japonês. A gente precisa invadir as PICs, por exemplo. Então é um pouco disso que eu queria contar para vocês, como que está lá no município de São Paulo. Gente, olha só, eu achei essa mesa aqui super potente, né? Eu acho que muitas teses a Stefânia e o Clístenes trouxeram. Fiquei muito feliz aqui com essa mesa, muito contente mesmo. Clístenes, nós avançamos um pouco além do meio-dia. Eu queria propor da gente ir até as 12h30 com as intervenções.